Olá, é um prazer ter a sua companhia. O Ação Parlamentar de hoje traz um mergulho na nossa história e os detalhes das políticas públicas que movimentam São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Memória preservada. Conheça o trabalho do projeto Pró-Memória, que completa 22 anos. O lugar guarda fotos, documentos e relatos que ajudam a contar a trajetória do povo joseense. Talentos no esporte. Saiba como o incentivo às categorias de base transforma a vida de jovens atletas e o papel da Comissão de Cultura e Esportes no fortalecimento dessas iniciativas. Posse responsável. Um projeto de lei em tramitação na Câmara quer estabelecer critérios mais rígidos para o cuidado com cães de grande porte. Nomes da cidade. Do empreendedorismo para a história da Zona Sul. Conheça a vida de Geraldo Queiroz, o pioneiro que fundou a primeira lavanderia de São José dos Campos na década de 20. Tudo isso e muito mais. Fique com a gente porque o Ação Parlamentar está apenas começando. Olhar para fotografias e documentos históricos é muito mais do que um exercício de curiosidade. É uma forma de tentar entender a identidade e as raízes de um povo. Em São José, esse serviço ganhou um reforço fundamental há exatos 22 anos, com a criação do Pró-Memória. O projeto surgiu de uma parceria entre Legislativo, a Univap e o Arquivo Público Municipal. O objetivo é não deixar cair em esquecimento atas manuscritas, imagens, mapas e outros documentos históricos da nossa cidade. Vamos entender como essa parceria garante que o passado joseense continue vivo para as futuras gerações. Cuidado e atenção aos detalhes. No laboratório, documentos centenários e em cada página um fragmento da história de São José dos Campos. Entre tantos registros, o trabalho de organizar, identificar e preservar. Um processo que exige técnica e também responsabilidade com o passado. O Felipe estuda o período colonial brasileiro e a época em que São José ainda era um aldeamento jesuíta. Eu começo a minha pesquisa em 1759, que foi o ano que os padres jesuítas foram expulsos do Brasil. São José dos Campos era um aldeamento jesuíta. E a partir desse momento, os jesuítas eles abandonaram o reino de Portugal e todo o território pertencente a Portugal, incluindo o Brasil. E a partir desse momento, São José começa a entrar nas mãos de uma administração civil. Esse trabalho faz parte de um projeto maior. Há mais de 2 décadas, uma união de esforços entre a Câmara, a Univap e o Arquivo Público criou o Pró-Memória. Desde 2004, professores, pesquisadores e alunos trabalham para garantir que a história da cidade não se perca. Às vezes o fato de você ter documentos guardados ao longo de décadas até séculos de maneira inadequada faz com que esse documento simplesmente se desmanche. A gente está falando de papel, né? Fora que muitas vezes umidade, traças, isso faz com que pedaços de texto, né, ou sejam comidos ou ficam tanto quanto borrados por conta da umidade. Então isso vai dificultar o trabalho. História da educação, do legislativo, da imprensa e do desenvolvimento urbano estão entre os temas estudados. Entre as frentes de pesquisa está o projeto Ruas, que traz a biografia e a origem dos nomes de ruas e praças joseenses. Foi onde o Gabriel trabalhou enquanto fez parte do Pró-Memória. Agora, formado como historiador, ele agradece o resultado de toda a dedicação. Entender como São José foi sendo estruturado ao passar dos tempos, até hoje a gente olha e permite ver as diversas fases que São José passou. Então, observa a fase sanatorial, observa a fase industrial, observa as fases do café que São José teve. E aí começa a gente pôr em perspectiva, entendendo qual que era a identidade que São José buscava assumir nesses momentos. Outro destaque é o resgate da memória oral. Entrevistas com personagens importantes foram registradas e deram origem ao programa Histórias e Memórias, da TV Câmara, que reuniu depoimentos de personalidades que deixaram um legado de identidade cultural para a cidade, como a folclorista Ângela Savastano. Eu vivi
a mudança da cidade, acabar com as pensões, muita charrete, muita bicicleta. E todo esse material está disponível na internet, levando conhecimento a todos. De forma gratuita e acessível, qualquer pessoa pode conhecer mais da história. E o acervo também é construído com a contribuição da população. Doações ajudam a completar a história da cidade. Foi o caso da Malu Gomes, neta de Olivo Gomes, proprietário da tecelagem Paraíba e influente empresário da década de 40. A partir de 1930, meu avô chegou em São José dos Campos e veio como gerente da fábrica, então, de uma fábrica de fazia sarja, fazia tecidos, não era jeans na época, né? Era sarja, tecidos de algodão, e depois viu uma oportunidade de transformar em cobertor e comprou a fábrica. Desde então, uma série de coisas foram implementadas aqui por ele. A participação da Câmara foi essencial para esse trabalho de preservação ganhar força. Oficializada por decreto legislativo em 2003 e consolidada no ano seguinte, a iniciativa mostra como a parceria com o Poder Legislativo leva a informação à população. Para a vereadora Amélia Naomi, a continuidade do projeto ao longo dos anos é fundamental para garantir essa preservação. Esse projeto ele não parou. Todos os presidentes deram continuidade, até porque é uma pauta muito rica, né, e muito importante que a Univap está fazendo, junto com... Já editou vários livros, né, desse trabalho importante. E a Câmara, eu acho que o que ela fez foi incentivar e fortalecer esse projeto. Ao longo dos 22 anos de existência, o Promemória criou novas linhas de pesquisa. Os resultados foram transformados em livros que contam detalhes da formação da cidade. Você tem a universidade, com os historiadores dessa universidade, no caso a Univap, o poder público municipal e a Fundação Cultural, ou seja, o arquivo histórico da cidade, em uma parceria exatamente para fazer aquilo que até a Constituição preconiza isso. O cidadão comum ele tem que ter o direito à memória. De documentos antigos a arquivos digitais, o Promemória transforma registros em conhecimento. Um trabalho que preserva não só o passado, mas a identidade de São José dos Campos para as futuras gerações. Quando a gente fala dessa documentação, ela não diz respeito à Câmara, não diz respeito à Prefeitura, não diz respeito ao Poder, né, Judiciário, não. Ela fala do povo de São José, da história de São José, conta, né, como, né, essa cidade hoje, com 700 mil pessoas, evolui aí de uma vila, uma pequena vila no Vale do Rio, né, Paraíba do Sul, até a cidade que hoje é, né, uma das maiores do estado e que tem uma importância, né, estratégica, inclusive para o Brasil. Nós temos o INPE, o CTA, né, o ITA, né? O ITA, quando foi fundado, quando o Niemeyer veio para cá, fez essa riqueza que é todo o parque dentro do CTA, foi dentro de uma perspectiva, né? Eu acho que, olha aí, nós temos o ITA, do ITA nós temos a Embraer e nós temos o mundo, né, aqui com a tecnologia. Então, acho que é isso, né? Eu acho que a Promemória, ela tem, inclusive, para preservar todos esses historiadores, essas pessoas que construíram essa cidade, né? Importante trabalho do Promemória que preserva as histórias e as raízes da nossa cidade. E se de um lado a gente cuida do que já passou, por outro, o município investe no que está por vir. Eu estou aqui no Poliesportivo do Jardim Morumbi para falar sobre esporte. Isso porque ele é uma das ferramentas mais eficientes para formar novos cidadãos que vão escrever os próximos capítulos de São José dos Campos. E é sobre esse investimento nas categorias de base da nossa cidade, apoiado pela Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, que nós vamos falar agora. Esse daí, com a mão calibrada, é o João Níquel, atleta formado nas categorias de base do São José Basquetebol. Atualmente incorporado ao elenco profissional do time, o jovem de 20 anos é um dos destaques do programa Atleta Cidadão. A iniciativa foi fundamental para ele alcançar o alto rendimento. Eles têm o apoio da prefeitura, então eles conseguem contratar
conseguem tanto formar os atletas aqui da cidade, como contratar atletas, dar oportunidade para atletas que também não são da cidade, que querem buscar uma oportunidade. João Níquel não é joseense. O jovem jogador paranaense de Curitiba veio para São José dos Campos buscar o sonho de se tornar jogador profissional. Mas além das lições no esporte, o atleta cidadão também trouxe valores para a vida. O atleta cidadão ele também proporciona muito a socialização, né? Você aprende a socializar com as outras pessoas, a questão de hierarquia, de saber quem que é a pessoa que está no comando e mesmo que você não concorde talvez com algumas coisas, você respeitar essa pessoa, você saber seguir instruções e você saber se expressar também com outras pessoas de uma forma respeitosa. E é justamente essa uma das finalidades do atleta cidadão. O programa iniciado em 99 e oficializado em 2019 a partir de uma lei aprovada pela Câmara, alia a formação esportiva e o estímulo à cidadania. São 22 modalidades oferecidas e mais de 1.600 jovens contemplados. Uma atualização da lei que oficializou o atleta cidadão incluiu as equipes de alto rendimento no programa. Um trabalho em escala, da base ao profissional, mesclando formação social e esportiva. O caminho do esporte no Brasil é longo, então a gente vai muito para o lado também do cidadão, de formar uma boa pessoa para no futuro ser um médico, um professor, um bom pai. E a gente prega muito isso aqui no programa Atleta Cidadão, um trabalho coletivo, saber lidar com a frustração, ser leal. Todos os atletas que entram, eles também acabam levando essa cidadania para dentro de casa. E como diz o nosso prefeito, inclusive, né, a cidade aqui, além de praticar esporte, também se formam os grandes cidadãos. Os vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro acreditam no potencial transformador do programa Atleta Cidadão. Integrantes da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, os parlamentares são unânimes em destacar o poder social que o esporte pode gerar nos jovens. Tanto o esporte quanto a cultura são uma das grandes ferramentas de educação que nós temos. Através do esporte e da cultura nós conseguimos implementar valores, colocar disciplina nas nossas crianças, trabalhar a sociabilização, o aprender a ganhar e a perder, aprender a respeitar a hierarquia, a aprender a saber utilizar os espaços que nós temos dentro do município, e isso é uma forma de educar e que a gente consegue prevenir para um monte de coisas ruins que, infelizmente, a nossa juventude enfrenta hoje em dia. Quando a criança está desenvolvendo no esporte, a gente fala muito de educação, mas o esporte, a criança se desenvolvendo, tirando aquele espacinho no esporte, ela tem um futuro brilhante. E o Atleta Cidadão não promove apenas talentos esportivos. O programa forma ainda bons educadores e treinadores. Atualmente morando em São Paulo e trabalhando como técnico da base do Corinthians, o joseense Eduardo Vergueiro também é fruto do Atleta Cidadão. Mais um exemplo de que acreditar no esporte é mudar realidades e mudar vidas. Eu comecei minha trajetória na Coreia do Sul, Então eu vivi por 2 anos lá, e quando eu retornei, a Cláudia Pedroso, que no momento era a coordenadora do programa, ela me convidou para estar trabalhando inicialmente no futebol feminino, e depois eu migrei também para o futebol masculino. Então eu estava no começo da minha trajetória profissional ali como treinador, então foi um aprendizado grande, e acredito que ao longo do processo, desse período que eu passei no Atleta Cidadão, foram muitos bons frutos colhidos, Como nós vimos, investir em esporte é investir também na saúde e no caráter das nossas crianças e jovens. O acompanhamento da Comissão de Esportes garante que os recursos sejam bem aplicados e que programas como o Atleta Cidadão continuem abrindo portas para aqueles que sonham em um futuro melhor por meio das quadras, dos campos e das piscinas. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu te mostro um projeto que está em tramitação no Legislativo joseense. Não saia daí, a pausa é rápida. O Ação Parlamentar está de volta e no quadro Tramitando de hoje nós vamos falar sobre a guarda responsável de animais e sobre a segurança pública de São José. Ter um cão de grande porte exige muito mais do que espaço no quintal. É preciso ter preparo, conhecimento técnico e, acima de tudo, responsabilidade com a integridade das pessoas e com o bem-estar do animal.
Na rotina de quem tem um cão de grande porte, os cuidados vão muito além da alimentação e do abrigo. O tamanho e a força desses animais exigem atenção constante, uma realidade que impacta diretamente na convivência e na segurança. Pensando primeiro na parte social, né? O espaço, o cuidado, o bem-estar desse animal, ter uma possibilidade de brincar, de correr, é bem diferente de um animal de apartamento, né? Ter esses animais, eles necessitam de espaços maiores, eles necessitam de um gasto maior de energia, então que a pessoa tenha disponibilidade de tempo. Em São José dos Campos, um caso grave mostrou a importância desses cuidados. Em 23 de fevereiro, uma idosa foi atacada por 2 cães de grande porte no bairro Jardim Primavera 2, região leste da cidade. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O incidente reforça a importância da adoção responsável e de critérios claros em cuidados com animais de grande porte. E esse cuidado começa antes mesmo da escolha de ter um animal. A decisão de conviver e cuidar de um cão de grande porte pede planejamento. Sem isso, a relação com o animal pode se tornar um desafio. Pensar que nesses 20 anos, em média, que esse animal vai passar com essa pessoa, se ela tem condições físicas também de, em algum momento, se precisar de uma intervenção, que ela tenha score corporal para prevenir ou para ter uma tomada de decisão mais brusca, caso ocorra um ataque, por exemplo, que esse animal vá para cima de outros animais, que tenha em algum momento uma briga. A partir desse momento, começa uma nova etapa. A socialização e o adestramento fazem parte desse processo. Sem esses estímulos, os cães podem desenvolver comportamentos inadequados, o que compromete a convivência e a segurança. A socialização e o adestramento são pontos primordiais para se ter qualquer tipo de animal. Por quê? Você consegue colocar limite no animal. Entender o comportamento, a forma com que ele pensa, a forma com que ele age, os estímulos que você vai trazer para ele. Então, se você quer ter um animal de grande porte e não tem um planejamento para tê-lo, é importante que você saiba que esse animal não é para você. Na prática, esses desafios chegam até as ONGs, que atuam no resgate de animais. Em São José dos Campos, o Instituto Adota Pet recebe com frequência cães de grande porte, vítimas de abandono e maus tratos. Muitos chegam com traumas na saúde e no comportamento e precisam de um trabalho cuidadoso de recuperação. O abandono, os maus tratos, os traumas que eles carregam, eles sempre vêm muito judiados, tanto na saúde quanto no comportamento, e isso é um trabalho minucioso. Tem que ser bem discutido e avaliado e, principalmente, eles precisam receber muito amor, carinho e disciplina. Diante desse cenário, a posse consciente se torna ainda mais essencial. Segundo a ONG, muitos casos de abandono estão ligados à falta de informação sobre as necessidades de um animal de grande porte. E é nesse contexto que surge a discussão sobre critérios mais rigorosos para a compra ou adoção desses animais. A definição de regras e avaliação do perfil do tutor pode ajudar a evitar o abandono e reduzir os riscos de acidentes. Precisa ter uma fiscalização quanto a quais pessoas adotam ou adquirem animais como esse. Há muitos casos em que as pessoas compram animais, eu vou citar a raça, por exemplo, de pitbull, e aí a pessoa adquire o animal filhote, não tem a devida estrutura nem o perfil para aquele animal. E aí, a partir do momento que ele começa a dar trabalho, a pessoa simplesmente abandona na rua. E aí que acontecem os maiores problemas. Bom, como nós vimos na reportagem, o cuidado com os cães de grande porte não pode ser negligenciado. Por isso, para estabelecer quais são os padrões, também os limites, existe um projeto de lei em tramitação aqui na Câmara, de autoria do vereador Gilson Campos. E a gente vai conversar com ele aqui agora para entender sobre essa proposta. Vereador, queria perguntar para o senhor de onde veio a ideia e qual o grande objetivo desse projeto de lei que está em tramitação nesse momento aqui na casa. A ideia partiu inicialmente da questão, infelizmente, da morte da senhora que ocorreu aqui semanas atrás na nossa cidade, onde 2 animais da raça Pitbull
acabaram atacando uma senhora e ela veio a falecer em decorrência dos ferimentos. Então nós pensamos e apresentamos o projeto para poder buscar realmente, né, essa discussão aqui na cidade e fazer que realmente a gente consiga ter ações que possam vir a evitar que esse tipo de situação ocorra aqui na cidade. Vereador, o projeto ele define cães de grande porte, aqueles que chegam a 25 quilos na fase adulta ou então que tem algumas características diferentes de manejo, né? Uma pessoa que quer comprar ou adotar um animal desse, quais são os requisitos que ela vai precisar ter caso o projeto seja aprovado? Primeiramente, o projeto não tem em si aqui uma penalidade, não há, o intuito do projeto não é esse, né? Ele vem trazer essa discussão, ele vem criar alguns critérios, né? Por exemplo, né? Será que a pessoa que vai adotar, que vai comprar ou vai adquirir de alguma forma o pitbull, ele tem lá a capacidade mental, né, física, para poder ter um animal desse porte? Será que o local onde esse animal vai ficar, vai morar, ele é adequado para ele? Nós temos que visar, né, principalmente nesse projeto, é a questão do bem-estar animal, né, a conscientização dos tutores e principalmente a segurança, né, dos munícipes, né, da população de São José, que não podemos mais ter fatos igual nós tivemos agora recentemente. O senhor tocou num ponto muito interessante, né, que um dos pontos que chama atenção justamente no projeto, né, é essa questão da capacidade física e psicológica do tutor, né? Como que isso deve funcionar de forma que essa avaliação traga mais garantia de segurança para a nossa sociedade? Então, uma parte da normatização, né, a partir da lei aprovada, né, vai para a sanção do prefeito, aí ele vai desenvolver um decreto onde ele pode regulamentar melhor essa questão. Mas, com certeza, precisa passar por um psicólogo para ver se realmente a pessoa tem essa capacidade mental, né, de ter esse animal, né? Às vezes, quando a gente vai entrar numa fábrica, a gente faz lá os testes psicotécnicos e tal, né? Por que não para adquirir um animal que acima de 20 quilos, que o porte dele é um porte considerável. E não só na raça, né? Aqui no caso a gente não distingue a raça do pitbull em si, de várias raças que podem ser animais que possam ter algum tipo de problema e atacar, né, alguma pessoa aqui na cidade. Então o intuito primeiramente é educar, trazer essa conscientização e trazer também a segurança para a nossa população aqui de São José. Bom, vereador, e o texto destaca que não há discriminação das raças, né? E sim um foco na aptidão do dono. O senhor acredita que a falta de preparo dos tutores é hoje o maior problema nos casos de ataque e também abandono desses animais? Então, como eu coloquei aqui, né, a intenção não é discriminar nenhum tipo de raça e nem sair matando os animais, porque os animais são irracionais. E quem são as pessoas racionais? São os seres humanos. Então, a gente precisa ter uma conscientização, trabalhar essa conscientização com as pessoas, né, com os tutores. Mas aí eu já até amplio um pouco mais essa discussão, porque é importante ter o tripézinho, né? É a comunidade unida, os cuidadores, né, os protetores, juntamente com o poder público. Então, esse grupo de pessoas trazendo para essa discussão, a gente vai chegar num consenso da importância de nós tratarmos o assunto com respeito, com seriedade, para que as pessoas tenham essa segurança, não tenham mais os problemas que nós temos acompanhado, e também manter aí os animais, né, na sua tranquilidade, tendo um ambiente tranquilo para viver, sem nenhum problema, né? Porque infelizmente a gente sabe que nem todos os lugares, né, são salubres, as pessoas têm condições de cuidar, então é preciso ter essa consciência. E com certeza o ser humano, que é o racional, deveria ter essa posição, esse pensamento aí, principalmente por tratar dos animais, né? Só para encerrar, na prática, então, uma pessoa que for adotar um animal, um cão de grande porte, ela vai ter, de repente, que preencher algum tipo de formulário, comprovar algumas questões. Na prática, é isso que o projeto vai trazer? Isso. Na prática, a pessoa vai ter que assinar um termo lá de responsabilidade, né, de vários itens lá, na questão, por exemplo, do cuidado, do respeito, porque escapou o cachorro, matou alguém ou matou um outro animalzinho, vai ter que responder por isso, né? Então já entra para a área um pouco do criminal, mas daí a prefeitura, depois de aprovada, ela vai apresentar um decreto, apresentando algumas normas, mas o intuito é isso, de criar essa responsabilidade, principalmente nas pessoas que cuidam, que são os tutores, né? De fato, essa responsabilidade é muito importante. Obrigado, viu, vereador, pelas informações. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês aqui no dia de hoje, participando do programa, e sempre que precisar estamos à disposição. Perfeito. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro Nomes da Cidade. Não saia daí, é já já.
Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar e hoje o quadro Nomes da Cidade veio até o Campo dos Alemães, na Zona Sul. Essa rua carrega o nome de Geraldo Queiroz, homem que chegou a São José na década de 20 e abriu a primeira lavanderia da cidade. Prestou serviço para vários lugares importantes. Ele deixou um legado não só para o comércio, mas também uma trajetória de honestidade e ajuda ao próximo. A antiga Rua 80, aqui no Campo dos Alemães, hoje relembra um personagem que viu São José crescer. Nascido em São Luís do Paraitinga, Geraldo Queiroz chegou na nossa cidade aos 23 anos, em 1929. Ele trouxe na bagagem o sonho de empreender. Fundou na Rua 7 de Setembro a Tinturaria São Geraldo, a primeira lavanderia da cidade. O filho Nemésio Queiroz relembra o início dessa trajetória. Ele resolveu vim para São José para montar uma tinturaria. Veio, montou a tinturaria, o nome São Geraldo. A tinturaria praticamente era uma tinturaria simples, mas completa. Eles passavam até chapéu. Passavam um terno, lavava gravata, passava gravata. E meu pai passou a ficar conhecido na cidade. O estabelecimento foi referência por décadas e atendeu inclusive os doentes da fase sanatorial. Mais tarde, Geraldo foi convidado para organizar a lavanderia do CTA, onde trabalhou até se aposentar em 1991. Mas o trabalho ia muito além do comércio. Queiroz foi presidente do Círculo Operário por 30 anos, um movimento da Igreja Católica que promoveu de alfabetização a atendimento médico para trabalhadores. Para o bisneto Felipe, que é historiador, a trajetória do bisavô mostra que a história é feita no cotidiano. O meu bisavô ele me fez entender a história local. Eu acho que é mais para esse lado. Ele me fez entender que a gente faz história todo dia. Ele era uma pessoa comum, como a gente. Então ele fez, através do cotidiano dele, da vida dele, da trajetória dele, ele fez parte da história local, da história da cidade. Muito antes de Felipe escolher a profissão, a história já batia à porta da família. O contato com os antigos arquivos deixados pelo bisavô foi o que despertou o olhar para a preservação da memória. A primeira vez que eu tive contato com fonte histórica local daqui de São José foi por causa do meu avô, e são fontes históricas que pertenceram ao meu bisavô. Então, recorte de jornal, foto, são os relatos dele, cartas que ele escreveu. Então, eu acho que essa é a presença do meu bisavô na minha vida, sabe? Mas a maior herança deixada por Geraldo não está nos papéis, mas nos valores. Nemésio guarda com carinho uma lição de humildade de quando reclamou de ter que limpar o banheiro no trabalho. Meu pai simplesmente colocou a mão no meu ombro e falou assim: por quê? Você quer ser o dono de lá? Você vai continuar limpando o banheiro se precisar. Geraldo Queiroz faleceu aos 91 anos, em 1998. Além da rua que leva seu nome, ele deixou uma marca, o exemplo de cidadão que ajudou a escrever a história da nossa cidade com honestidade e dedicação. Mereceu muito mesmo, pelo homem, pelo esposo e pelo pai de família que ele foi. Muito honesto. Pois é, como os familiares destacaram, a memória de Geraldo Queiroz não está preservada apenas nos documentos da família, mas também no pioneirismo que teve no comércio joseense e, claro, nessa rua aqui no Campo dos Alemães. O Ação Parlamentar de hoje fica por aqui. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar youtube.com/tvcâmara SJC. Até semana que vem. Tchau, tchau.